Olha, o presidente Lula voltou a criticar a independência do Banco Central em uma entrevista à Globo News. Segundo ele, na palavra dele, bobagem achar que agora o presidente da instituição vai fazer mais do que na época em que o cargo era ocupado por alguém indicado pelo presidente da República. Lula também comparou o trabalho do atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ao de Henrique Meirelles e questionou os índices atuais de inflação e de juros. O mercado reagiu, as taxas de juros sobem ante críticas de Lula. Vamos então falar sobre isso agora com a consultora econômica Zeina Latif. Zeina, muito boa tarde, muito bem-vinda aqui à CNN. A gente queria entender primeiro as críticas do presidente Lula à independência do Banco Central. Para começar, queria até um pouquinho de didatismo, Zeina, e que você explicasse para o nosso telespectador quando começou a independência do Banco Central e a importância dela. Muito bem, boa tarde. Bom, primeiro que essa regra, né, essa lei, né, que estabelece a autonomia e independência do Banco Central, é uma coisa que é feita por outros países também, né? Não é que tem ali um grande pioneirismo do Brasil em relação a isso. E aí a vantagem é que, em função disso, já tem muita pesquisa acadêmica mostrando dos benefícios disso. O que é o ponto mais importante dessa independência? É ter mandato fixo para o presidente do Banco Central e a sua diretoria, e que não coincide com o presidente da República. Então, por exemplo, agora a gente vê, né, a entrada do novo governo, mas o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, continua ainda por mais 2 anos. Isso é um ganho importante, quer dizer, primeiro porque se mostra que quando tem desenhos desse tipo, fica mais fácil a conquista de credibilidade quanto ao compromisso do Banco Central com a manutenção da inflação controlada, e isso ajuda o trabalho do Banco Central, porque a gente sabe que quando o Banco Central fixa a taxa de juros para controlar a inflação, tem uma parte aí do mundo das expectativas que importa, quer dizer, você chegar e falar, olha, eu tenho uma meta, eu vou cumprir a meta e tenho autonomia para isso, isso ajuda o próprio esforço. Então, né, você não precisaria, por exemplo, subir tanto a taxa de juros num contexto de credibilidade e de autonomia. Então, é um ganho de fato, para lá de documentado na literatura, e nesse contexto que a gente tem de mudança política no país, não ter transição no Banco Central é um ingrediente a menos de incerteza. Né? Porque poderia surgir, puxa, quem que vai vir para o Banco Central? Será que vai ter alguém com perfil mais conservador? Como é que não é? Será que vai ter pressão para colocar uma pessoa de perfil mais alinhado à visão tradicional do PT? Quer dizer, se afastar esse tipo de ruído, também tem esse ganho. Bom, o que ocorre? Acho que não, apesar da fala do presidente Lula, acho pouco provável que ele produza retrocessos, em que ele fale, olha, muda a lei, vamos aprovar uma outra coisa aqui, vamos tirar a autonomia do Banco Central. Mas, de qualquer forma, tem muita coisa em jogo aqui. Como eu disse, são 2 anos que o Roberto Campos vai continuar. Tem decisão do qual pode ser a meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional, né? Então, a fala do presidente Lula acaba respingando para essas outras questões. Então, sim, é verdade, lá atrás, quando o Lula foi presidente, o Banco Central não tinha autonomia, não tinha essa independência formal, mas havia uma independência, uma autonomia de fato, lembrando ali, né, o Henrique Meirelles, quando foi indicado, enfim, fez o seu trabalho e muito bem. Então, só por isso, isoladamente, você fala, olha, o Banco Central, o governo está fazendo, né, o Lula está fazendo essa crítica, mas, puxa, no passado ele deu, de fato, autonomia para o Banco Central. O problema é nesse contexto que a gente sabe que vai ter troca da guarda e decisões em relação ao quanto vai ser a meta de inflação. Então, é um ruído que realmente custa. Isso aí realmente está, com razão, o mercado fica preocupado.
Zeina, eu queria encerrar minha entrevista com você, mas eu não queria deixar de fazer essa pergunta, porque a gente tem aí efetivamente falas do presidente Lula em relação ao teto de gastos, a gente teve uma movimentação da lei das estatais, tudo isso mexeu muito com o mercado e a gente sabe, a gente tem fala sobre o Banco Central, tem fala sobre a presidência da Petrobras, mas existe uma crítica também muito comum, e eu gostaria de aproveitar a sua experiência para responder, que é a seguinte: a gente viu aí o caso da Americanas e o mercado não se abala tanto quanto se abala com qualquer fala do presidente Lula. Essa crítica procede? Não faz sentido. Veja, uma coisa é você ter um evento como esse, que dizer que o mercado não reagiu, quer dizer, aquilo que está diretamente associado a esse negócio, sofreu e está sofrendo e vai sofrer muito ainda, quer dizer, é uma história ainda a ser contada. Quando a gente olha num contexto mais amplo, né, quando a gente olha o comportamento do dólar, o comportamento da curva de juros, tudo isso tem sentido, sim, essas falas do presidente, mas de forma até tênue, né, até atenuada, considerando o potencial que isso poderia ser. Então, eu não tenho dúvidas que o mercado ainda dá, sim, o benefício da dúvida, porque se for colocar no preço como líquido e certo, que vai ter interferência no Banco Central, o potencial de piora dos preços de ativos é muito maior do que esse que está aí, né? Então, vamos lembrar que lá atrás, né, a gente chegou a ter câmbio a 5,70 por causa de preocupações com a política fiscal. A gente está falando agora de patamares muito bem comportados ainda. Então, não acho que faz sentido essa crítica. Agora, está se adicionando incertezas e isso impacta preços de ativos, pode impactar mais ainda? Sim. E isso bate no lado real da economia. Então, realmente seria importante uma fala mais contida, mais calculada, vamos dizer assim, do presidente. As palavras, elas têm peso, né? Você vai gerando ruídos que acabam custando muito. Ele está numa cadeira muito quente, com uma caneta com muita tinta, a gente pode dizer assim. Então, é claro que cada fala pesa muito. Zeina Latif, muito obrigada por essa entrevista e por responder essa pergunta que talvez esteja na cabeça de muitas pessoas. Então, por isso eu a faço. Obrigada. Muito bem. Até.